Gente, abra sua Bíblia aí no capítulo 5 de Mateus, no versículo de número 37. Vamos falar sobre esse tema esquisito aqui. Posso dizer não? Vamos ler primeiro o versículo, na versão que nós temos aí. Está assim: quando disserem sim, que seja realmente sim. Que versão é essa? É na NVI. Quando disserem não, que seja não, e o que passar disso vem do maligno. Gente, eu não sei quantos de vocês aqui talvez tenham o mesmo problema que eu tenho. Dificuldade de dizer não. E é um direito nosso. O problema é que eu comecei a pensar assim: por que eu tenho? Eu creio que muita gente tem pessoas inteiraças aí que não tem dificuldade nenhuma de dizer não. É fácil dizer não para algumas coisas, mas tem algumas coisas, e eu estava olhando para esse texto e fui para o contexto dele, porque eu comecei a perceber assim: essas duas palavras pequenas são palavras que nos desafiam a realmente estabelecer o nosso relacionamento com Deus e o nosso caráter. Chama a atenção essa versão da Bíblia, né? Quando disserem sim, que seja realmente sim. Quando disserem não, que seja realmente não. Em que contexto Jesus falou isso, queridos? Abra lá a tua Bíblia, agora de maneira mais ampla, no capítulo 5 de Mateus, e olhe que nós estamos aí no Sermão da Montanha, e Jesus está falando sobre uma prática também muito popular entre nós, que é a questão do juramento. Olha só, a partir do versículo de número 33, vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e não jure pela sua cabeça, pois você não pode tomar branco ou preto, nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, na minha versão, né? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. É interessante assim, está no campo do juramento. Popularmente, quando não tínhamos o discernimento, e quando a pessoa está com dificuldade de acreditar no que eu estou falando, a gente começa a comprometer. Assim, eu juro por Deus, para confirmar, né? Eu quero ver, eu já vi assim, eu quero ver a minha mãe mortinha atrás da porta, se isso não for verdade. Que a gente coloca assim um reforço naquilo que a gente quer que seja acreditado, e na maioria das vezes isso é acompanhado por um comportamento, por uma necessidade, uma insegurança nossa diante da pessoa que está nos ouvindo. Mas é interessante como a Bíblia, irmãos, é um livro que facilita a nossa vida. Se nós conseguíssemos sermos bíblicos no nosso relacionamento, a gente teria pouquíssimos problemas, mas é muito difícil. Por exemplo, a dificuldade que um bom número de nós temos de dizer não. A não ser, é complicado isso. E aí a gente esquece. O que a palavra de Deus diz sobre essas duas respostas que a gente precisa dar? Primeiro, saber que Deus falou alguns nãos, né? Alguns personagens bíblicos ouviram um não de Deus, e um não é uma coisa que é um direito nosso. Um não, eu posso dizer não, sim. Eu posso dizer não. Eu preciso algumas vezes dizer não. E eu queria apresentar para vocês alguns personagens bíblicos que ouviram nãos de Deus. Um deles foi Moisés. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 3. Olhe para o versículo de número
23, depois você pode pular, Deuteronômio 3, vamos lá. Olha que Moisés levando um não de Deus, mas um nãozão mesmo. Deuteronômio 3, versículo 23 primeiro. Olha o que está escrito lá. Naquela ocasião, implorei ao Senhor. E muita gente faz assim, como Moisés fez. Porque nós não gostamos de ouvir não. Por que nós temos dificuldade de dizer não? Porque a gente não gosta de ouvir não. E olha o jeitinho de Moisés, gente. Eu achei muito engraçado Moisés aqui, ó. Implorei ao Senhor. E veio tentando impressionar a Deus, né? Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar o teu servo, a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra. Parece bem um filho assim, né? Bajulando o pai e a mãe para não receber ou não. Tu que recebeste a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra, possa realizar tuas obras e teus feitos poderosos. Aí depois dele fazer essa média com Deus, ele faz o pedido dele no versículo 25. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, Moisés era muito humano, gente, muito gente que nem nós mesmos. Todavia, por causa de vocês, o Senhor se irou contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Saiu de Deus a expressão que agora tem, né? Não é não. Impressionante. Moisés recebeu um não de Deus assim. Não quero entrar no mérito da questão aqui, irmãos, mas o certo é que Deus disse não. Para quem mais Deus disse não? Algumas pessoas, alguns intérpretes audaciosos, chegam a dizer que Jesus recebeu um não de Deus no monte da transfiguração, não, no Getsêmani, quando ele estava orando lá. Vamos ver o que alguns dizem que isso aqui foi um não de Deus. Mateus 26, 39. A Bíblia diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres. Alguns dizem, ó, Deus disse não para Jesus, porque ele não afastou de Jesus o cálice. Que cálice? Jesus, como ser humano, estava suspeitando que ele não aguentaria a crucificação e tudo que ele ia passar. E ele chega para Deus, pede por 3 vezes, para que Deus, e ele ouviu o não de Deus. O apóstolo Paulo é interessante também, foi outro indivíduo que recebeu um não de Deus. Capítulo de número 12 da segunda carta aos Coríntios. Abra lá para vocês constatarem comigo. 2 Coríntios 12, versículo 8, 9, nessa versão aqui, ó. 3 vezes, parece que ele estava falando com Jesus, né? 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo estava falando de um espinho na carne dele. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Paulo recebeu o não de Deus quando ele estava pedindo. E Deus, gente, é interessante porque que eu falo que a Bíblia facilita muito a vida. E nenhum dos não de Deus ele precisou explicar. Ele disse não e pronto. Agora a gente tem dificuldade com isso, porque a gente não gosta de ouvir. Então a gente tem uma coisa muito perigosa nisso, né? Quando nós nos aproximamos então do aviso que Jesus deu. Olha, quando você disser o sim, que seu sim seja sim. E quando você disser não, que o seu não seja não. Porque o que passar disso, você está numa situação de malignidade. O que passar disso é de procedência maligna. E sabe quem replicou isso no final da sua carta? Foi Tiago. Olhe para Tiago capítulo 5. Olhe comigo para Tiago capítulo 5, o versículo de número 12.
A Bíblia diz assim, ó, Tiago está lá falando sobre Jó, de repente ele fala assim, irmãos, ó, sobretudo, meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês seja realmente sim, e o não seja não, para que não caiam em condenação. Posso dizer não? Preciso dizer não algumas vezes. E seria muito bom, irmãos, que eu conseguisse só dizer não, e que as pessoas aguentassem o meu não, e que eu aguentasse ouvir não. Tem um linguajar evangélico que não está escrito na Bíblia, mas muita gente repete. Eu quero até ver como é, vou fazer um quiz aqui, para ver quem aqui vai responder para mim essa pergunta. Quais são as maneiras que Deus responde às nossas orações? Deus responde às nossas orações de 3 maneiras. Quais são? Diz aí, quem quer responder? Fala alto. Não, pode falar, não é pegadinha não, a gente repete isso muitas vezes. Qual as 3 maneiras que Deus responde? Sim, não e espere, não é isso? Quantos já ouviu essa expressão? Ó, Deus responde a oração assim, sim, não e espere. Quantos já ouviu aqui? As pessoas ficam com medo de levantar a mão quando eu pergunto, que eu tenho uma pegadinha. A Sandra chega até a puxar a mão da pessoa. Não levanta não, que isso aí pode ser. Pode deixar a pastora levantar aí, Sandra. Gente, nenhum lugar na Bíblia está escrito isso. Tem um salmista dizendo no Salmo 40, esperei confiantemente no Senhor. Quando o Senhor cobra de mim, olha, preste atenção nisso, quando o Senhor cobra de nós que a minha resposta seja sim, e que esse sim seja sim mesmo, e o não seja não, Ele faz a mesma coisa. Ele faz a mesma coisa. Deus só tem essas 2 respostas, sim ou não. O espere fomos nós que inventamos. E por quê? Qual que é o segredo disso? Qual que é o segredo disso? Jesus nos ensina isso. Abraão nos ensina isso. Quando Abraão vai lá interceder por Sodoma e Gomorra, ele vai argumentando com Deus. Ele vai argumentando, Senhor, se lá em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai matar o justo com o ímpio? Ele falou, não, se lá tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Ele foi baixando, 30 até chegar a 10, não sei porque que ele parou em 10, mas o Senhor tem uma resposta só. Agora, qual é o meu papel? Qual que foi a resposta de Deus hoje para a minha oração, para os meus pedidos? Hoje, Deus pode ter dito sim para mim, como pode ser dito não. Mas o que Jesus me ensinou? Jesus foi lá, falou com Deus 3 vezes. Paulo falou com Deus 3 vezes. Isso aqui é para você pedir só 3 vezes? Isso aí é com você. Tem gente que ouve o não de Deus e beleza. Mas tem gente que passa anos, todos os dias, pedindo a mesma coisa para Deus. E talvez morra ouvindo o não de Deus. Mas no tempo de Deus, algumas pessoas testemunham, olha, eu orei por anos sobre este assunto, e depois de 30 anos, Deus disse sim. Então, aí, qual que é o testemunho disso? O testemunho disso é o Salmo, né? Esperei com paciência. Não, pediu durante 30 anos. E a resposta dos 30 anos anteriores, as respostas, foi que Deus não mandou esperar. Deus disse não durante 30 anos. Aí quando chegou no 31º ano, Deus disse sim. Qual que é o risco? Qual é o risco que nós corremos? Por isso que a gente dá esse jeitinho aí, né? A gente fala, quem sabe, vamos ver. Eu já aprendi uma coisa. Quando o indivíduo convida alguém para fazer alguma coisa comigo, ele fala, pode contar comigo, eu vou estar lá. Ele pode não ir por alguma circunstância. Mas como o indivíduo fala assim, vou fazer toda a força para estar, esquece.
Esse aí não vai. Ele não está conseguindo dizer não para você. Mas a nossa vida seria muito facilitada se eu aguentasse dizer o meu não e não precisasse explicar, porque a pessoa já ouviu não. Não. Mas como é difícil. Como é difícil dizer não. Quais são os nãos que eu preciso dizer biblicamente? Jesus faz um convite para nós, olha o não que você precisa dizer, esse aqui não tem jeito. Lucas 9, 23. A Bíblia diz assim, na minha versão. Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui é um não que você precisa dizer, um não para você mesmo. Você precisa negar a si mesmo. Mas que negação é essa, pastor? Negar tudo que impede você de ser um seguidor de Jesus, de ir após a Jesus. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, diga não para si mesmo. A preguiça, a mentira, a corrupção, ao medo. Diga não para tudo aquilo que te impede de ser um seguidor meu. Então eu preciso dizer não. Eu preciso dizer não para mim mesmo. E esse não tem que estender a todo e qualquer relacionamento que eu tenho, se a proposta que vem de uma outra pessoa é para eu negar a minha fé em Cristo Jesus, então digo não. Eu digo não, e só não. Negar a si mesmo. A Bíblia diz também, para eu não mentir com as minhas respostas. O meu sim, irmãos, não pode transformar em um não. Quando eu disser sim, cumpra. Disse sim, faça. Eu vi uma definição sobre integridade. Integridade é você fazer o que você disse que ia fazer. Isso é ser uma pessoa íntegra. Dá seus pulos. Se você se comprometeu, se você disse que sim, que ia fazer, faça. Por que que Jesus fala que o que passar disso vem? Porque eu corro o risco de o meu sim se transformar em um não. Esse é que é o perigoso. E eu corro o risco de, com o meu não, eu estar omitindo de fazer o que é certo. Tiago diz assim, outra passagem bíblica que eu acho muito perigosa, esse aqui é um não perigoso. Eu coloquei até aqui no meu apontamento, não perigoso. Tiago 4,17, olha para esse texto, irmãos. Isso aqui, queria compartilhar com os irmãos que é um desafio muitas vezes para a gente. Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você fala um não para alguém, porque você está cansado, porque você não está afim de fazer, você pode fazer aquela coisa. E por maldade sua, e por incompreensão sua, qual que é o não perigoso? O não da vingança. Você vai ver só, se ainda vai precisar de mim, quando chegar essa vez, você vai, é o não da vingança, esse é o não perigoso, é o não em que eu tenho que evitá-lo, eu posso dizer não, e eu preciso exercitar dizer não. Se você me ama, você tem que aguentar ouvir o meu não. Se eu te amo, eu tenho que aguentar ouvir o teu não, e pronto. Mas a gente tem que, as pessoas não ajudam muito, né? Mas por quê? Aí lá vou eu, tendo que explicar. Que bom seria, né? Mas a gente não consegue isso. Nós não conseguimos isso. Nos nossos relacionamentos, como a gente não gosta de ouvir não, quando alguém diz não para nós, a gente quer a explicação. Ah, mas por quê? Tem certeza? Tal. E a gente também tem dificuldade de dizer não, aí a gente corre o risco de
cometer pecados, o pecado da mentira. Eu disse sim, mas eu queria mesmo era dizer não. Mas como eu achei, aí eu arranjei uma desculpinha, arranjei uma doença, arranjei uma viagem, arranjei um outro compromisso, arranjei uma... No dia do cinema eu tive uma experiência muito interessante. Eu estava devendo uma visita. E essa semana eu tive uma crise, está suspeita aí que eu tive uma crise de labirintite, né? E eu estou me recuperando, tomando remédio, amanheci meio segunda-feira, meio tonto, assim, um pouco mais do que eu já sou, mas assim, um pouco fora da curva. Aí, olha, irmãos, olha que coisa engraçada. Meu pastor também estava devendo uma visita. E eu decidi fazer essa visita na terça-feira. Só que eu acordei, não estava muito legal na terça-feira. Aí eu ia mandar um recado para a pessoa de que eu estava passando, não estava bem, eu ia adiar a visita, né? Mas depois eu pensei assim, rapaz, eu vou no cinema hoje. Não, eu vou no cinema, vai sair a minha foto. Para ir no cinema pode, mas para ir vir fazer a visita não pode, né? Aí fui fazer a visita por causa do bendito do cinema. Mas poderia, era um não, que eu iria, uma desculpa que eu haveria de arranjar. Mas irmãos, você pode dizer não. Exercite dizer não. Pare de se comprometer, porque Deus não se comprometeu. Deus disse não para Moisés. Deus disse não para o apóstolo Paulo. Deus disse não, se alguns quiserem entender assim, é que o escritor de Hebreus disse que Deus ouviu essa oração de Jesus. Mas Deus disse não para Jesus. Jesus disse não para os seus discípulos. Quando João e Tiago chegaram para Jesus e foram pedir para Jesus, Senhor, me deixa sentar meu irmão à sua direita e eu à sua esquerda, ou vice-versa. Jesus falou, olha, isso não compete a mim. Seja gentil, seja franco e procure obedecer essa ordem de Deus. Quando você disser sim, que o seu sim seja sim mesmo, cumpra a tua palavra. E não se culpe quando você disser não, desde que o seu não seja de omissão, não seja um não mentiroso. Não seja um não vingativo. Não seja um não que exponha você a uma situação, porque a Bíblia diz, o que passar disso? Então pare com quem sabe, vamos ver. Você não está afim de ir? Diga não logo. Você está com vontade de ir? Diga sim logo. E quanto à sua prática de oração com Deus, se hoje Deus disse não para você, para o seu pedido, você pode amanhã pedir de novo, quantas vezes você tiver disposição de falar com Deus. Não desista, mas saiba, Deus está respondendo só sim e não. O espere é por nossa conta. Quero pedir para vocês, por favor, tomar cuidado com a questão, por que a gente se expõe aos dois avisos, tanto de Tiago, Jesus fala assim, ó, o que passa, olha irmãos, olha que doideira que Jesus fala, ó, o que passar do sim ou do não é de procedência maligna, porque aí vem a mentira, vem a desculpinha, não tem luz nisso. E Tiago, no final do argumento dele, ele diz assim, ó, para que você não caia na tentação. Que tentação é essa? Transformar o seu sim em um não. Transformar o seu não em algo de omissão, quem sabe fazer o bem não faz. Transformar o seu não em uma vingança.
tudo isso, os 2 versículos dizem, para que você não caia em condenação, e o que passar disso é de procedência maligna. E olha o que diz Provérbios, que eu achei muito interessante esse provérbio e trouxe para vocês. Provérbios 28, 23. Olha aqui uma das dificuldades que nós temos. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem é que só sabe bajular? As pessoas que não conseguem dizer não. A gente fica achando, ai tadinho, eu vou dizer sim para ele agora, mas depois vou dar um jeitinho de disfarçar. Gente, é pior. É pior. É pior. Posso dizer não? Preciso dizer não para tudo aquilo que me impede de ser um seguidor de Jesus. Posso dizer não nos meus relacionamentos? Posso. Desde que seja um não em que as pessoas precisam me aguentar nos meus nãos. E eu preciso, vai exercitando a aguentar o não das pessoas. O próximo não que você ouvir, então beleza. Não pergunta por que não, só para você não tentar a pessoa mentir para você. Não. É difícil. Vou dizer uma coisa para vocês. Parece que nós somos obrigados a só dizer sim. E aí, como é uma obrigação que eu não devo nem para Deus, aí eu acabo transformando os meus sims em não. Eu falei com você, mas depois eu arranjei olha, eu tive que fazer uma outra coisa. Impressionante isso. Aí vem a Bíblia, e dizendo que o seu sim seja sim mesmo, cumpra a tua palavra, e que seu não seja não mesmo. Você pode dizer, irmãos, nós não somos obrigados a dizer sim para tudo. Preciso exercitar ouvir não, e preciso ser suportado quando eu digo não. Bom seria se todos nós fôssemos maduros aqui o suficiente para nos atermos a isso. Mas é difícil dizer um não sem explicar. É difícil. Quando a gente diz não, a gente já quer dar desculpa porque é não. Mas eu queria que vocês soubessem, se nós exercitarmos, se nós vermos que o nosso Deus disse não, e se tem alguns nãos que eu preciso dizer, os nãos que aonde eu tenho que negar a mim mesmo, para que eu não me comprometa a minha vida de ser um discípulo de Cristo. Eu preciso dizer sim e não sinceros e cumprir com a minha palavra. Eu preciso tomar cuidado para não cair no pecado da omissão, dizer não para aquilo que eu deveria estar dizendo sim, e dizer sim para aquilo que eu deveria dizer não. O que eu vou fazer? Não tem receita, irmãos. É simplesmente viver uma vida mesmo de dependência de Deus, para não nos precipitarmos, para pararmos de mentir, para não cairmos em tentação, e para não excedermos naquilo que Deus pede para que não excedamos. O que passar do sim e do não é de procedência maligna. Então vai vendo, talvez, quem sabe, vamos ver, tudo do diabo. tudo de procedência maligna. Então, vamos exercitar. Vamos ver se a gente consegue cumprir o princípio bíblico, que o seu sim seja sim, e saiba, você pode dizer não, seu Deus disse não, Jesus disse não, então você pode dizer não. Peça para Deus ajuda para você ser uma pessoa íntegra. Quando você disser sim, que seja sim. Quando você disser não, que seja não.